porque o Fortaleza veio de dias ali na terça e quinta-feira que resgataram toda a energia, né, do clube, dos torcedores, por uma classificação na Libertadores, né? A gente tantas vezes debateu aquele papo meio mole, meio oco, de que deixa para lá, abandona. Mas ali o Fortaleza faz sua parte em Lima, vence o Alianza e vê o River goleando o Colo-Colo, o que não só deixou o Fortaleza vivo para a última rodada, como deixou o Fortaleza indo para Santiago jogando pelo empate e até não sei se teve alguma atualização e no estádio com portões fechados, né? Porque o Colo-Colo recebeu uma Sem punição. torcedor. É. Sem torcedor, né? Já está garantido isso. Então, Minhoca, esse era um clima, né? Fortaleza revigorado. Aí vem o Fluminense de Diniz, vence o Fortaleza no domingo, 1-0, um roteiro parecido com os jogos recentes do Fortaleza no Brasileiro. E aí vem toda a carga negativa de ser o lanterna da competição com 1 ponto ganho em 6 jogos disputados. A pior largada da história do clube na Série A, um rombo, né, se formando, um buraco se abrindo, difícil para ir buscar. Qual é o sentimento, meu? Como é que começa essa semana no Fortaleza? Onde a gente situa o Fortaleza em né, termômetros tão opostos entre duas competições? Pois é, né? A situação ficou complicada, calamidade. Eu até usei a palavra ontem, né? Calamidade para o Fortaleza na Série A. Pelo fato do Atlético Goianiense ter vencido no sábado, né? Jogou os dois cearenses ali para as duas últimas colocações. E no caso do Fortaleza, que precisava vencer para diminuir a distância, não era nem para sair da lanterna, né? Porque por mais que vencesse, não sairia da lanterna. Mas nem isso conseguiu, né? Pior, aliás, conseguiu perder o jogo. Então, Fred, eu diria, e aí eu vou fazer a mesma analogia que eu vou falar do Ceará daqui a pouco. O Fortaleza tem uma bomba a desarmar, certo? Que não é o jogo da quarta-feira, só para deixar claro. O jogo da quarta-feira, ele é um momento que o torcedor está muito dividido, porque todo meio de semana o torcedor fica animado e no final de semana fica preocupado. Então ele está vivendo dois sentimentos ao longo da semana. De extrema euforia, de fazer uma situação inédita, de colocar a equipe numa fase adiantada da Libertadores, e ao mesmo tempo ver o time se afundando cada vez mais na Série A. Eu usei a analogia de que o Fortaleza tem uma bomba no sábado contra o Juventude. E essa bomba ela pode ser incrementada com o jogo da quarta-feira. Porque o Fortaleza ele já atingiu o objetivo dele, Fred, na Libertadores. Assim, em termos de estabelecido, certo? Claro, a partir de agora, o Fortaleza podendo jogar pelo empate, obviamente vai ter o interesse de garantir essa vaga nas oitavas da Libertadores. Mas pelo que tinha ficado estabelecido, ficar ali nas 3 colocações para garantir o oitava da Sula ou oitavas da Libertadores era o objetivo do Fortaleza. Então, nesse aspecto... Ô, Mioca, só um ponto rápido aqui. Você considera que essa meta traçada, ela era real ou ela era meio cama elástica, assim, para amortecer a queda? O Um Fortaleza, eventual problema o Fortaleza, de uma certa maneira, sempre foi muito precavido, acho que até de maneira exagerada nas metas. nas Por metas exemplo, públicas, né? Pelo menos as públicas, né? falava semifinal da Copa do Nordeste, não colocava como final, falava Eu como li essas finalista do metas. Campeonato Cearense, entendeu? Então ele sempre estabeleceu metas modestas, assim, comparado ao que geralmente... Eu achei muito isso, sabe? Uma espécie de colchão para não ser cobrado depois. Porque Isso, o melhor exatamente. time do Nordeste, colocar como meta a semifinal da Copa do Nordeste, é uma meta que eu considerava para o esporte, que é um time recém-rebaixado, deficitário. Eu acho um pouco, né, pensando na proteção do discurso. Mas, assim, de uma certa maneira, sempre o Fortaleza sempre fez aquela coisa do vamos estabelecer uma meta baixa, porque é exatamente isso. Se a gente atingir, não vai ter pressão nenhuma, e se a gente superar, o que tudo indica, aí o Fortaleza, obviamente, está fazendo algo a mais. Mas, é por isso que eu estou dizendo, esse jogo, na verdade, da quarta-feira, Fred, ele só é um componente a mais de gerar um clima mais tenso para o jogo do final de semana contra o Juventude. Porque se perde a classificação, e aí até vou falar um pouco sobre esse jogo especificamente, o Fortaleza praticamente arma uma bomba com muito impacto
se não vencer o Juventude no final de semana. Porque não vencendo o Juventude, por mais que ele consiga a classificação histórica na Libertadores, é o maior estrondo que o Fortaleza vai ter na temporada. Não vencer o Juventude dentro de casa. O Juventude que a gente tinha colocado como uma das Minardes, não há qualquer outro cenário para o Fortaleza não sair com a vitória no sábado. Principalmente pré-clássico, né, que vai ser daqui a 9 dias. Então, é muito importante para o Fortaleza ganhar de todo jeito na Série A na próxima rodada, que não ameniza. E aí, trazendo alguns dados aqui sobre o histórico da Série A, né? Ontem eu cheguei a falar, o Fortaleza é a quinta equipe que larga na Série A em 6 jogos com 1 ponto. A quinta equipe. As outras 4 equipes que largaram com esse retrospecto na Série A, 3 delas caíram, 2 em 2011, Atlético Paranaense e Avaí, e o Joinville em 2015. Só o Atlético Goianiense 2010 conseguiu uma campanha de permanência, que permaneceu naquele ano com 42 pontos, e o saldo de gols o fez ficar. Hoje, 42 pontos, ninguém assinaria. Escapou fazendo um mata-mata com o Vitória. Atlético Goianiense e Vitória, eles tinham feito a semifinal daquela Copa do Brasil, que o Vitória passou, e foi finalista com o Santos, foi vice-campeão. E nessa última rodada foi Atlético Goianiense e Vitória. Posso estar muito enganado, mas foi exatamente isso, e o empate beneficiou o Atlético Goianiense nesse mata-mata valendo a permanência. Ou seja, isso não quer dizer que não exista outro caminho, claro, né? Mas indica que o histórico, que é bem curto, mostra que o único que ficou na Bacia das Almas na última rodada. O que dá a entender que, ao que eu já vinha falando, que assim, que era justamente o tamanho da sequência, era avaliando a sequência, que não é algo que a gente, quando fala a gente, nós, os clubes do Nordeste, largue com 0-0-3, que foi o início de que a galera ficou enchendo no saco, com 0-0-3 e acho que não, pô, mas tá tranquilo, é início de campeonato, não é nada, o time joga bola pra caralho, é 20, e aí, velho, como se fosse PlayStation. Os resultados vão se somando, a pressão vai ficando diferente. Ou o comportamento da torcida no jogo contra... apesar de nível, foi, se não me engano, 23-7 finalizações. O Fortaleza finalizou muito mais que o Flu. Mas será que a torcida, vendo o time perder de 1-0, com menos de 10 minutos, ela se comportaria da mesma forma se o time tivesse o mesmo desempenho que ele estava tendo no início do ano passado? Ou os resultados ruins desse início já potencializam a pressão para quem está jogando e para o comportamento do público? Esse é o meu ponto. Que quando a gente fala que resultado positivo chama resultado positivo, é isso. Assim, quando o cara vai ganhando, de repente tá ali, ó, tá no empate, um jogo que podia ser uma pressão, mas você já tá com confiança. Não, pô, o time tá jogando bola, ele vai conseguir o resultado. Você tem uma dinâmica diferente. E nesse caso do Fortaleza, se alguém quiser tratar como coincidência que resultado negativo vai chamando, beleza, aí vai continuar em cima do erro. Até em algum momento, mas isso eu tô falando bem no começo, hoje eu não vi ninguém recuar, porque a tal da ré é foda do debate. Não apareceu ninguém para falar, mas alguns que nem falaram, mas que eu já percebo aqui, apareceu a galera compartilhando, curtida, porque até quem curte, não precisa nem dar RT para aparecer na sua timeline, basta curtir que muitas vezes já aparece. Então, eu já li vários comentários de muita gente do Fortaleza, torcedores, influencers, enfim, gente que cobre, já dando um ar de preocupação à campanha. Isso é o mais importante. É entender que, ó, meu irmão, não é porque fez uma puta de uma campanha no passado, que está na Libertadores com chance de classificar, não é por isso tudo que 0-1-5 vai se recuperar do dia para noite. Primeiro, não vai. Pode se recuperar, mas do dia para noite não vai. Porque a partir de agora só recupera do dia para noite se ele fizer o caminho inverso que ele fez. Ganhar 4 seguidas, 3 seguidas, assim, colocar uma sequência gigantesca. Aí você vai ver a sequência qual é. Juventude, Ceará e depois Flamengo fora. Para você ver como vai ser difícil encaixar uma sequência, em tese. Então, nesse momento, já é médio prazo para buscar. Porque mesmo ganhando do Juventude, não sai da zona de rebaixamento, e ganhando do Juventude e do Ceará, ganhando do Juventude não sai da lanterna. E ganhando do Juventude e do Ceará não sai da zona de rebaixamento. Então, o Fortaleza já tem a certeza que, ao final da 9ª rodada, e aí vai ser a 9ª rodada mais um jogo complementar, né? Ou seja, quando o campeonato ficar todo uniforme, com todo mundo ter 9 jogos, seja qual for o resultado que acontecer aqui para lá, o Fortaleza já está na zona de rebaixamento. Acho que é a 8ª rodada, Cássio. Acho que é a 8ª, porque a Série A está uma rodada atrás da Série B.
Sim, desculpa, na oitava, porque está com 6, vai jogar a sétima com o Juventude e a oitava dele, que é que está faltando. Com o Ceará. Enfim, é o que eu estava querendo dizer, mas enfim, mas a lógica é essa. O Fortaleza já está na oitava rodada, na zona de rebaixamento. Seja o que acontecer até lá. Fala, Cauê. Pegando um ponto aí que o Cássio falou do somatório de resultados negativos e a bomba que isso se transforma, a bola de neve que vai se transformando, eu até acho, em contraponto um pouco do que muitos torcedores do Fortaleza acham, que a divisão vamos dizer, de tarefas do Fortaleza nesse início de competição, brasileiro com Libertadores, tem atrapalhado. Eu acho que nesse momento de que esse somatório de resultados atrapalha a confiança do time, a relação com a torcida, a própria Libertadores, de alguma forma, serviu de paraquedas para que o torcedor do Fortaleza simplesmente não implodisse esse time por completo. E o próprio time. Porque imagine hoje, se o Fortaleza não tivesse esse cenário de estar brigando por uma vaga na segunda fase da Libertadores. Os únicos resultados seriam as 2 vitórias sobre o Vitória, que ninguém estaria dizendo que o time se recuperou porque ganhou do Vitória naquela condição. Ou seja, isso porque é a Libertadores, porque se você for colocar dentro da Libertadores, apesar dessa condição, as 2 vitórias sobre a Aliança, se você for analisar bem friamente, você não vai falar que ele ganhou lá e logo a Aliança, sim, mas foi do time que já era o mais fraco do grupo, que era a obrigação, caso fosse classificar, que você tem que ter um bom rendimento de pontuação nesse time. Ou 6 pontos, como foi o caso, ou pelo menos 4 pontos. Empate fora e vitória em casa. E isso, como o Cauê falou, para não implodir. Mas veja só, 2 pontos sobre isso. Ano passado, o time foi até a semifinal da Copa do Brasil. Quando você está bem, quando você está bem, não é um problema. Não é um problema quando você está bem. E jogou a final do estadual. Eu fui jogar bem. Acho que jogou depois, acho que a final do estadual foi. Mas jogou a Copa do Brasil. Está confundindo com 2020. 2020 foi no meio do Brasileirão. E não se tinha esse discurso de que não podemos dividir nossas atenções. Não se até teve porque, esse discurso. Cauê, se esse discurso for agora, se esse discurso for adotado agora, então se prepare para pelo menos 5 semanas de bronca. Porque, veja só, o Fortaleza ainda tem uma rodada, que é sempre meio de semana, tá? Ainda tem uma rodada da Libertadores. Se passando ou não, é indiferente, ele jogará as oitavas. Ou da Libertadores, mais 2 jogos, ou 2 jogos da Sula. Então, ele já tem mais 3 jogos. 2 da Copa do Brasil. 2 da Copa do Brasil. Então, eu não vi ninguém adotando, estou falando, mas caso alguém adote esse discurso como, não é por causa da tabela, não sei o quê, aí vai ser uma bronca, porque tem mais 5 meios de semana dessa forma. Que não serão agora, né? Um vai ser agora e depois vai ter uma parada, mas eles virão lá na frente, né? Minhoca, quer completar? É exatamente isso que eu ia complementar. O que o Cássio mencionou dessa questão do momento, né, que o Fortaleza está atravessando, eu até cheguei a falar dessa situação também pegando a questão histórica de 2006 para cá, da Série A, Fred. Todas essas equipes que eu citei, né, que fizeram 1 ponto em 6 jogos, nenhuma delas conseguiu sair do Z4 até o final do primeiro turno. Nenhuma delas. E eu tinha falado aqui na semana passada, não sei se eu falei aqui no Raiz ou eu falei no jogo. O Fortaleza entrava num ponto de inclinação, que era sair ali daquele campeonato. Não, o Fortaleza uma hora pode se recuperar para tá começando a agravar a situação. E eu acho que a derrota de ontem coloca o Fortaleza numa briga direta contra o rebaixamento. Se hoje a gente fizesse aquele nosso áudio guia, o Fortaleza hoje já estaria saindo daquele patamar e entrando no patamar vermelho, assim, de urgência. Fortaleza agora já tem que fazer um campeonato de ficar na Série A. Tem tempo ainda para se recuperar, mas esse tipo de largada, e principalmente a gente não sabendo como o Fortaleza vai lidar com determinados jogos, por isso que eu estou dizendo, é uma bomba se o Fortaleza não vencer o Juventude. É porque assim, ele vai desperdiçar em casa mais um jogo que, teoricamente, ele deveria ganhar. Porque eu tenho falado, Fred, que assim, daquelas equipes iniciais que a gente chegou a citar, das 10 assim, menos tradicionais, o que seria ali o nervosão clássico, só o Botafogo eu consegui tirar, sabe, daquele bolo. Para mim tem outras 7 equipes, juntamente, né? Os 2 cearenses, mais 7 equipes. Os 3 do Sul, Juventude, Avaí, Curitiba. Os 3 do Sudeste, os 2 goianos, Goiás, Atlético Goianiense e o Cuiabá e o América Mineiro. Essas 7 equipes são do campeonato do Fortaleza e do Ceará, se eles quiserem se manter na Série A. E de uma certa forma,
como houve alguns confrontos entre essas equipes, eu até cheguei a falar aqui na semana passada, houve algumas compensações para não ter nenhum deles desgarrando. O máximo que está hoje é 10 pontos, o Curitiba, o América Mineiro e o Avaí com 10 pontos. Mas ainda é, para o Fortaleza, enorme. O Fortaleza, eu acho que vai ficar boa parte... É muita coisa. É muita coisa. O Fortaleza, Muita acho que coisa. vai ficar no Z4 em boa parte, se não todo o primeiro turno dessa Série A. Mas o que o Fortaleza agora tem que começar a pensar como time é tentar trabalhar pontos e, obviamente, pagar suas contas de luz, que não vai ser nada fácil, porque o Fortaleza vem, Fred, assim, quando o Fortaleza, nos 4 jogos que saiu tomando o primeiro gol, só em um ele conseguiu empatar, que foi o que ele conseguiu um ponto. Nos outros 2 jogos, ele abriu o placar e tomou a virada. Então é uma equipe que não está conseguindo se sustentar quando joga na Série A. Não consegue se sustentar como time na Série A. Veja só, a diferença atual, ela já é de 3 rodadas dando tudo certo para sair. Tudo certo para ele, obviamente, tudo errado para o adversário. Isso não acontece. Quando você chega nisso aí, isso já vira médio e longo prazo. Porque se você imagina que para você sair da zona de rebaixamento nesse momento, você precisa de 3 rodadas dando tudo certo, aí você vai para essa questão de futebol que o Minhoca está falando. Porra, o time levou gol em todos os jogos que jogou até aqui. E assim, e nesse momento, ele não está inspirando confiança que esse cenário vai mudar. Fica trocando de goleiro, falhou feio no gol do Fluminense, e eu acho que o Fortaleza, até a janela está fechada, ele vai ter que arrumar um goleiro aí. Tem goleiro, até tem goleiro no mercado, viu? Até só para lembrar, até tem goleiro no mercado, mas eu acho que é algo que o Fortaleza, porque é aquela questão, vale 50 milhões de reais. Porque o Fortaleza ganha até mais que isso. Mas, assim, é a permanência, é o custo. Achar se fazer um investimento pontual, não estou falando de gastar os tubos, não, até porque no caso do Fortaleza, um clube organizado, não era nesse propósito. Mas, assim, era um time que estava preparado, mas que ele não está vendo o encaixe, e a gente sempre, foi uma coisa que o Fred bateu durante muito tempo aqui, embora o Fortaleza tenha sido campeão cearense, embora o Fortaleza tenha passado das fases da Copa do Brasil e tenha sido campeão da Copa do Nordeste, mas isso tudo aconteceu sem que a gente tivesse falado, pô, esse time está, assim, realmente voando. Era um time melhor do que os outros, mas ele não estava voando para esse sarrafo técnico. Ele não entrou no Brasileiro para voar no Brasileiro. Porque a gente até falava, só se... Lembra a história da pré-temporada, aquela brincadeira? Porque só se realmente foi pré-temporada. E agora vira a chave, agora está valendo. Porque o futebol que estava sendo praticado não era o nível que o time era capaz e que ele conseguiu praticar. E nesse momento ele precisa voltar essa chave. Aí, até porque tem que lembrar que todo mundo vai querer... Veja só, para o resto da vida o Fortaleza vai querer repetir 2021 e os adversários do Nordeste vão querer pelo menos igualar 2021. Mas não dá para achar que 2021 é o normal. Que você chegou naquele patamar e lá ficou. Não é dessa, aquilo ali acontece de vez em quando, como foi o caso. Depois de 20 anos na região. Então, nesse momento, o Fortaleza volta a um estágio que era o estágio mais comum que a gente disputa, que é o estágio mesmo. É se conscientizar. Se em algum momento encaixar uma sequência e de repente briga pela Sula, no G10 de novo, que até porque ficou 2 vezes, 19, 21, beleza. Mas nesse momento é aceitar que, velho, é 16º lugar. Pronto, se em algum momento a gente conseguir que o 16º está mais tranquilo e vai tentar jogar outra coisa, mas nesse momento é o 16º. Minhoca, eu vou ter uma pergunta aqui já para todo mundo, mas antes eu queria a continuação da tua estatística. Eu não sei se você tem ela pronta aí em mãos. Os 6 foram 6. Quantos clubes que fizeram um ponto em 6 rodadas? 4 equipes, 6, né? 4 equipes largaram em 6 jogos com um ponto. Fortaleza é a 5ª equipe. Todas chegaram ao fim do primeiro turno no Z4. No Z4. Qual o destino delas? O destino final delas? Não, pois é o que eu mencionei. Só o Atlético Goianiense escapou. O Atlético de 2010. O Atlético Goianiense 2010, que foi que o Cássio mencionou, de 42 então pontos. virou o novo espelho, né, do Fortaleza, né, digamos assim. Cada semana vai piorando e vai sobrando. Né? Eu acho que a partir da 3ª rodada o Fortaleza já não tinha a melhor campanha. E cada rodada que se passa, esse recorde só aumenta, né? A pior largada e tudo mais. Então se torna cada vez mais pesado
sair dessa situação. E aí é isso. Tem uma bomba contra o Juventude que ele precisa desarmar. E aí tem um clássico que é, se essa bomba explode contra o Juventude, tem um possível impacto maior se não vencer o Clássico Rei, que aí seria no dia 1º de junho. Que aí é uma situação que começa aquela situação quando você falou do pior cenário para o Fortaleza. Embora quando a gente citou aqui do pior cenário na semana passada, a gente falava até mesmo uma derrota para o Alianza Lima. Em Lima, isso. Então, assim, de uma certa maneira, o Fortaleza ele vai ter, eu acho que, eu já tenho falado isso há um bom tempo, o Fortaleza tem que ter um foco na Série A. Se for, por exemplo, no jogo, e aí para abordar outro ponto, esse jogo contra o Colo-Colo, Fred, o Fortaleza possivelmente só terá 2 zagueiros. Porque Benevenuto está suspenso, uma coisa que até eu critiquei no dia da escalação do jogo passado contra a Alianza Lima, que poderia ter poupado o Benevenuto, já que o Sebadios estava suspenso no jogo contra a Série A, e aí ele não vai poder atuar. O Tite perdeu os dentes da frente, né, numa infelicidade ontem no jogo do Fluminense, embora já tenha feito implante. Caramba. E viajou, né? Viajou. Não sei se é para dar uma moral ali na prática, assim também como o Tinga, que não também esteve relacionado ontem, porque teve um entorse e também não foi relacionado. E aí só sobram 2 opções, o Sebadios e o Landázuri. O Sebadios, um bom zagueiro, mas ainda muito jovem, e no caso, o Landázuri, que é um jogador muito, muito irregular. Muito irregular. Um dos motivos até do Fortaleza ter tomado o gol ontem também foi por falha dele. E a outra opção seria o Abraão, jogador da base, que nem contra o Vitória, quando o Fortaleza tinha uma ótima vantagem, ele sequer viajou para aquele jogo, onde também o Vojvoda poderia ter dado alguns minutos para ele jogar, atuar, e acabou não fazendo. Então pode ser justa na defesa. Eu acho que é o principal problema para esse jogo. Fortaleza tem a seu favor o empate e a não presença da torcida. Isso é muito bom. Mas eu acho que tem 2 coisas aí para o Fortaleza que complica. O seu sistema defensivo, que já vem falhando mesmo com a equipe titular, e sem contar com os titulares, isso pode ser um problema. E outro ponto que tem a ver também com a própria arbitragem, que aí se torna uma grande interrogação. Porque o mesmo árbitro que vai apitar esse jogo é o mesmo que apitou contra o River Plate de uma falta claríssima. Vamos lá, podemos até debater se foi ou não dentro da área. Mas uma falta claríssima em cima do Kaiser no final do jogo. Claríssima, foi claríssima a falta e foi claríssima que foi fora, né? Fora eu já não sei, porque foi muito ali no limite, né? Muito no limite. Tanto é que tem alguns ângulos que parece que é dentro, mas eu não tive certeza. Mas, sim, impossível de voltar no VAR, né? Porque jamais o VAR conseguiria dar certeza. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu sei que a gente, talvez até pelo alagamento da ilha, tenha aparecido mais torcedores do Fortaleza aqui na live, mas se você não for torcedor do Fortaleza, eu peço que você coloque o seu clube na resposta, tá? Se você tivesse que escolher para vencer um jogo dessa semana, você escolheria qual? Não, considere o empate, né? Porque o empate com o Colo-Colo serve. Eu entendi o que você quis falar. Tipo, sucesso, entre classificação na Libertadores. Perfeito. Tem como fazer enquete aqui, pô, no YouTube. Não sei se Danilo tem como fazer. Veja só. Danilo, se souber, trabalha aí nessa enquete. Eu, com riscos gigantescos, o coração, meu irmão, como a Libertadores. Porra, para o cara que já viveu, que no caso não sou eu, mas um cara é outro cara que já viveu 5, 10 Libertadores. Ano que vem tem, o cara pensa diferente. Não, eu vou para a primeira divisão. O meu pensamento é aquele que eu estava vivendo algo único. E tanto era único que em 2022 não aconteceu de novo. Tinha acontecido em 88, e a outra, só 2 participações, a outra foi em 2009, e em 2009 para cá não teve outra. Então, por estar vivendo aquilo que era único, eu queria viver aquilo. Foram, se não me engano, 83 dias, eu nunca esqueci, 83 dias a participação do esporte na Libertadores. Foi assim. Era para pensar em outra coisa no futebol. Era muito. Inclusive, eu sei que o cara do Fortaleza, o cara pensar no Juventude, o cara tá falando Juventude soube agora que minhoca disse, que é a Juventude do domingo que vem. O cara soube agora, porque para quem tá vivendo isso, esperou tanto, eu estaria com a cabeça, no caso, eu sendo torcedor do Fortaleza, e aí eu tô comparando pelo pouco do que eu vivi, e era justamente essa coisa, eu estaria completamente com a cabeça no Colo-Colo. Até porque quando a campanha do esporte começa, o brasileiro está no início e o esporte cagou para o início. Fez até diferença depois. Não tinha 0-1-5, né? Perdeu do Vitória. Não tinha, o campeonato não estava andando muito, não.
porque o Brasil geralmente Mas o Sport começou assim, mais cedo. Para perguntar a alguém. E quando começou, já estava nas oitavas da Libertadores. A fase de grupos inteira foi antes do brasileiro começar. Mas quando começa as oitavas contra o Palmeiras, já começa o brasileiro ali e tal. E se você perguntar os resultados, ninguém sabia, pô. Ninguém sabia. Então, o Sport estava de férias da Série A. Reserva. O Sport colocou o time reserva, né? Contra o Palmeiras. Não, aí tá confundindo a Copa do Brasil. Tá confundindo a Copa do Brasil contra o Corinthians, a final. Copa do Brasil, né? Que ganhou o jogo. E ganhou o jogo. Foi isso mesmo. Botou 9 reservas contra o Palmeiras, venceu por 2-0 para poupar o time titular. Isso foi exatamente isso, Sim, mas ali é cagada, né? Assim, detalhe, todo mundo que foi para aquele jogo, ninguém esperava a vitória. Ninguém esperava a vitória. Veja só, Cássio. Tá respondida. A minha resposta eu estaria colo total. Eu nem pensaria. Por ser portões fechados. Porque eu disse, pô, como é que não vai para um jogo desse? Assim, cara, Cássio, perfeito. Eu não, mas assim, não passaria pela minha cabeça essa pergunta. Assim, eu acharia a pergunta até insana. E, como você falou, tendo condição, eu pegaria o avião para o jogo da minha vida. Pois é. Eu consideraria um jogo da minha vida. Eu fui para a primeira rodada. A gente ficou a primeira rodada. Que foi contra exatamente, quem? Lá no Colo-Colo. No mesmo estádio. Foi o primeiro. Foi a estreia, porra. E foi a estreia. A gente e foi o jogo da minha vida. Assim. E terminou o jogo. Eu disse, meu irmão, não teve taça, não. Foi porque parecia uma final de campeonato, porra. Assim, a atmosfera era tão diferente. É um campeonato tão diferente que assim. Fortaleza e Colo-Colo tranquilamente. Aí depois tenta resolver com o Juventude. A razão nesse caso, ela é uma razão muito de planilha. Porra, e eu dizendo isso é foda, porque assim, mas é uma razão muito de planilha, de olhar, não sei o quê, mas assim, porra, o objetivo de tudo é você sempre galgar os principais. É como se alguém falasse assim, porra, vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Mundial agora, porra, a final do Paulista semana que vem vai atrapalhar, vai perder Dudu, não sei o quê, porra, com o Mundial, porra, assim, o cara joga tudo para estar onde? Para estar aqui. Como é que o cara agora que está aqui, está pensando porque pode atrapalhar aquele outro jogo? Então, assim, o jogo mais importante é o Colo-Colo. O que pode dar mais problema para 2023 é o do Juventude. Mas eu, como torcedor, esse problema. Eu assino esse problema. Abraça o problema. Cauê, mesma linha. Antes de mim, talvez o Minhoca seja o único. Mesma linha, né? Mesma linha, até porque. Até pensando que a Série B, no cenário que era do Sport, e talvez do próprio Fortaleza, claro, você nunca quer voltar para a Série B. Lógico. Você trabalha para permanecer na A, para criar raízes e tudo. Mas você sabe que uma hora ou outra pode escorregar e ir lá e voltar. Então, até por isso, Libertadores não. É uma vez na vida, pô. Então, ó, abraça. Eu já falei aqui outra vez, abraçar, ó, sabendo que vai cair, mas eu quero fazer um bonito na Libertadores, eu vou até o final, meu velho. Mesmo sabendo que eu vou cair. Cauê, o jogo das oitavas, antes de o jogo das oitavas do Sport foi contra o Palmeiras, que era um duelo brasileiro. Ou seja, não era o Sport contra o Boca nas oitavas, como foi teve um anticlímax seu Palmeiras, né? Mas eu tô querendo dizer justamente isso, que mesmo com esse anticlímax prévio, tipo, quando terminou aquele jogo, você ia enfrentar o Palmeiras várias vezes depois daquilo. Mas não daquela forma. Quando terminou o jogo do Palmeiras, mesmo sendo um time brasileiro, ou seja, que muda a atmosfera, você não estava sendo eliminado pelo Nacional, pelo Estudiantes, pelo Peñarol, pelo River, não. Pelo time brasileiro que você faz parte do seu calendário. Inclusive, o Palmeiras é o time fora do Nordeste, curiosamente, que o Sport mais enfrentou na história, e é justamente o Palmeiras. Mas na hora que terminou a Libertadores, acabou a Libertadores. Não interessava se for o Palmeiras vai ter outro jogo, acabou algo que você raramente vive. Então, assim, para quem joga pouquíssimas vezes aquilo, é difícil ver o Bahia. O Bahia joga a última vez em 1989, pô. Tu acha que se o Bahia voltasse agora para a Libertadores, os caras não iam ficar maluco, não, meu irmão? Assim, é capaz de não entrar na live aqui, ó, esse cara tá falando merda. Manda o link aí. Lucas, que pergunta merda do cara, meu irmão? Vou para Fonte Nova contra o Colo-Colo, eu quero lá saber do jogo do Juventude. Ninguém... Não, vamos lá. Eu sei que eu sou voto vencido até mesmo para a torcida do Fortaleza. Semana passada, por exemplo, quando o Fortaleza ganhou a Alianza Lima, essa minha tweetada que eu falei, eu teria segurado o Crispim, Lucas Lima e Benevenuto, muita gente fez piada com esse meu comentário, assim, tá aí, Minhoca,
se tivesse poupado, não teria vencido o Alianza Lima e não estaria mais com chance de Libertadores. A minha questão não é essa. A minha questão é que na Série A o buraco é muito fundo. E eu entendo que realmente, para uma equipe como o Fortaleza, que viveu há 5 anos atrás uma Série B, sabe que tendo bem menos dinheiro como tinha no ano passado, e se cair para 2023, vai perder muito dinheiro, mas não vai ser tão agravante como foi da C para B, por exemplo, né? Que aí era um panorama bem diferente de cair de uma A para B, que você já cai sabendo, entendendo um pouco do mercado, você tem um lastro, Fortaleza é uma equipe hoje bem mais sanada, para você conseguir controlar isso. Eu entendo que realmente a questão Libertadores, principalmente para o Nordeste, né, a gente tem muito pontual, possivelmente Fortaleza foi esse ano, e a gente pode demorar, sei lá, mais 10 anos de novo. Sobretudo a fase de grupos, tá? Porque, veja só, porque pode até para Libertadores, mas sim, hoje é muito duro. Aí tu vai para pré, cai na segunda pré, como foi o Fluminense. Tipo, viver essa fase de grupos. E só um ponto que a gente está debatendo, que eu acho que Rafael Peregrino ele entendeu um pouco de forma equivocada. Ele fala, pô, o título da Libertadores ainda vai, mas cair nas oitavas e cair na B não vale. Aí o Sport 2009 fez isso, mas veja só, a gente não é isso que a gente está perguntando, não. A gente não está trocando a classificação de quarta pelo rebaixamento. É um jogo da sétima rodada. A gente está trocando por um jogo. Esse jogo pode fazer diferença lá na 38ª? Pode. Mas assim, o time pode se recuperar também. E como a gente falou, 2009 do Sport não teve influência nenhuma, só tinha jogado acho que duas partidas. Não tinha. A influência, na verdade, foi justamente aí, o moral que foi para o ralo depois de ser eliminado. Não foi nem. Foi exata. O baque foi tão grande a eliminação que o time estava numa pisada tão grande que simplesmente tirou do motor e entrou em coma. Então, no caso do Fortaleza, para quem estiver aqui participando desse debate, e a galera está acompanhando a gente aqui, não é trocar a classificação pelo rebaixamento. Não é isso. Aí não faria o menor sentido. Pelo jogo do Juventude. Só isso. Só isso. No final das contas, o Fortaleza pode fazer as duas coisas, obviamente. Não, exatamente. Lógico. Não, e ao mesmo tempo também, se o Fortaleza não garantir a classificação para as oitavas da Libertadores, pode afetar no jogo do Fluminense, do Juventude. A moral, a eliminação e tudo mais. Então, tudo pode estar afetando esse jogo. Porque, por exemplo, na semana passada, Cássio, quando venceu o Alianza Lima, e aí o torcedor se animou, tanto é que aí foi feita a promoção foi feita antes do resultado. E isso fez motivar o torcedor. O torcedor foi lá para o estádio e tudo mais e perdeu para o Fluminense, entendeu? Independentemente do que aconteça na quarta-feira, eu acho que o jogo do sábado, ele tem uma bomba. O jogo da quarta-feira não tem uma bomba, entendeu? O Fortaleza pode conseguir um feito histórico na quarta-feira e o torcedor está irritado no sábado com o time não vencendo o Fluminense. O Juventude. Agora, eu não consigo ver o Fortaleza perdendo a classificação da Libertadores, vencendo o Juventude e no jogo do Juventude o torcedor extremamente irritado. Eu acho que o torcedor vai ter um alívio muito maior. Eu acho que a gente vai ver aquela coisa que geralmente acontece com o torcedor. Mas pelo menos garantir uma vaga nas oitavas da Sul-Americana, entendeu? Ele tem essa carta ali, tipo, tudo bem, aconteceu, a gente estava com praticamente desfalque na defesa, o time já vem... eu acho que isso é muito pensar na desculpa, sabe? Não, mas isso eu tô dizendo depois do resultado, Fred. Não tô falando então, antes, não tô falando não, mas é isso que eu tô dizendo assim. Eu acho que é muito mais assim o que ele vai botar na rede social do que o que ele pensa de verdade, velho. Fred, eu acho que ele, assim, hoje o torcedor do Fortaleza, ele não acredita no time. Mesmo assim, ele não acredita no time. Isso que o Cássio falou. Todos os 3 goleiros não passam confiança, não vai jogar com a zaga titular. Então tem algumas coisas para esse jogo, por exemplo, eu acho, eu falei até antes aqui, falei na primeira rodada, eu acho que o Colo-Colo é mais time que o Fortaleza, como coletivo de time, é mais time que o Fortaleza. Isso não garante que ele vai ganhar do Fortaleza, mas ele tem muito mais qualidade e não é porque tomou um 4-0 do River, porque quando você olha o jogo que aconteceu, teve diversos momentos que o Colo-Colo poderia ter aberto o placar ali no início. O gol do River Plate também no primeiro tempo, um gol muito acidental que acabou entrando, e depois no segundo tempo, aí o River passou por cima, tal qual o River fez contra o Fortaleza. A questão é que só ficou naquele 2-0 do primeiro tempo. Então, eu acho que a questão toda, assim, para mim, né, ainda é a Série A. Desde o jogo lá do Cuiabá, eu acho que aquele resultado foi muito danoso para o Fortaleza. Se tivesse vencido o Cuiabá, poderia estar na última colocação, como está hoje, com 4 pontos ali. Mas eu acho que seria menos danoso, porque o Fortaleza perdeu pontos contra o adversário onde ele não podia perder. Praticamente ele perdeu um chamado duelo de 6 pontos contra uma equipe que está brigando pela permanência e agora mais ainda. Então é um jogo que não tem volta.
Então, nesse caso, eu sei que eu sou voto vencido, por assim, quase todo mundo, eu abraçaria obrigatoriamente a vitória contra o Juventude, até porque e aí a questão é, né? Não é que o outro resultado vai ser derrota, não, né? Pode ser qualquer coisa, né? Incluindo vitória, né? Então, assim, aí eu deixo a Deus dará pro jogo exatamente do Colo-Colo. Deixa eu ler algumas respostas, tá? Adriano Gouveia, Juventude. Paulo Roberto, classificação sem dúvida. Valdemar Rocha, que é torcedor do Fortaleza, Juventude. Vitor Soares, Juventude. Lucas Burgos, classificação. David Pirajá, torce pro Bahia e preferia ganhar do Juventude e jogar a Sula. João Alves sinaliza que preferia a Libertadores. Josinaldo Batista, torcedor do Fortaleza, diz que é melhor ganhar do Juventude. Tá? Murilo Tinoco, Libertadores é outro nível. Fernando Cosi diz que as questões elaboradas por mim são muito infantis e lembra a minha infância dele. Importante ter sempre a participação do Fernando Cosi. Abraço, Rodrigo. Abraço para ele. Eu acho que depois, né, dispersou um pouco porque entrou a enquete, né? E a enquete está 70-30 para Libertadores, tá? Enquete 70-30. Bem resumida, não sei se... É só ver como os resultados seriam comemorados. Não. Nisso eu concordo plenamente, Cássio. A vibração na quarta é maior do que a vibração no sábado. Olha só, é incomparável. Então, assim, se é incomparável, então não tem enquete, pô. Então não faz... tipo... A pessoa sabe que vai vibrar mais, mas acho que a outra que queria outra. Porque eu acho, Cássio, e aí é a minha opinião. É quase uma autoproteção. Exatamente, é o que eu falei com o Minhoca. Assim, o que me incomoda é que todo o discurso é tratado como justificar um fracasso. Eu sinto muito isso sempre, sabe? Eu sinto muito isso. Porra, não, mas ali, ó, se eu perder ali, eu já tenho Sul-Americana. Mas é porque o do Juventude. Não, mas assim. Eu tô falando geral, isso me incomoda desde a história da meta lá. É porque se perder do Juventude, aí não tem justificativa. Então, assim, o que eu percebi do coisa é assim, ó, se perder do Juventude, tipo, a situação fica muito grave. Muito grave. É porque se perder do Juventude, assim, ó, mas se perder quarta, tem a Sula, mas a Sula, chegar nas oitavas da Sula, todo mundo chega, pô. Todo mundo chega nas oitavas da Sula. O que o Cássio falou é verdade. Vencer o Colo-Colo, ou classificar em cima do Colo-Colo lá no Chile, é uma vibração totalmente diferente do que uma vitória contra o Juventude. Perder a classificação para o Colo-Colo não é tão danoso do que você não ganhar. Também acho que o dia seguinte seria muito pior. Aquele gosto de guarda-chuva, que é aquela expressão antiga danada. Meu irmão, o dia seguinte, o cara, mesmo sabendo, até você se dar conta que você tem a Sul-Americana para disputar, porque o Fortaleza nessa situação, né? Ele não tem como ser quarto lugar, ou será o segundo ou o terceiro, ou seja, oitavas da Libertadores, oitavas da Sul-Americana, mas assim, até ter a oitava da Sul-Americana para atenuar o revés, a dor, sei lá, assim, mas isso é uma percepção minha. Também acho que cada um veio de uma forma. Cada um veio. Não é nem unânime. A gente viu aqui 70-30, né? Não é unânime, né? Veja só, o jogo do Palmeiras é incomparável, assim, de decepção, de tristeza, de qualquer rebaixamento do esporte desse ponto corrido aí. É o jogo mais triste da minha vida. Pois é. Disparado. E assim, a última rodada estava lá, deu tudo errado, caiu. Eu não fiquei tão triste quanto eu fiquei no jogo lá de eliminação dos pênaltis contra o Palmeiras. Não existe nada mais triste para mim no futebol. Eu não conheci nenhum sentimento mais triste do futebol do que o daquela noite. Porque é proporcional, Fred. Se a gente está dizendo que a alegria vai ser maior, como é que a frustração não vai ser proporcional a essa alegria? Não faz sentido. Mas depende, Cássio. Por exemplo... Alegria... Mas é que eu estou dizendo, não acho que depende tanto, não. Pô, se você está dizendo que tal jogo, é justamente o que eu estou tentando falar, que na minha visão, se você acha, esse jogo vai dar uma alegria desse tamanho, mas se for eliminado, a frustração não é tão grande, então não faz sentido. Ele é proporcional, assim como... tipo, eu já falei, a galera já disse aqui várias vezes, assim, o nível de satisfação, eu já falei algumas vezes, assim. A gente sempre fala muito de futebol, eu até brinquei, eu disse, não vai acontecer, mas se um dia o Sport ganhasse o Campeonato do Mundo, ganhasse o Campeonato Mundial, eu já falei, eu não ficaria mais feliz do que o jogo do Corinthians.
Porque, assim, só se eu tiver alguma coisa de futebol assim maior que eu não conheço. Porque do que eu acompanhei futebol, aquilo ali foi o máximo que eu já fiquei satisfeito em um jogo de futebol, assim. Então, assim, o inverso daquilo ali é o jogo do Palmeiras. Eu digo assim, depois daquilo ali, meu irmão, perder campeonato, perder para o Santa Cruz, perder campeonato para o Náutico, ser rebaixado, levar de 6-0, de 5-0. Pernambucano virou fichinha, Cássio. Pernambucano virou fichinha. Mas aí eu acho que ia estar o Sport ganhou daquele jogo. O Sport ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis. E aquilo ali foi o máximo também. Então, eu acho que faz parte. Eu acho que... E por quê? Porque um era o máximo que o time estava indo, a eliminação na Libertadores, e o outro era o máximo ali na Copa do Brasil. Por quê? Como é que se você está nesse máximo, que no caso Fortaleza agora, desse da Libertadores, como é que esse máximo, se não for alcançado, não é frustrante? Não vejo muito sentido. E outra, se você não chegar lá. Mas o discurso, Cássio, é muito diferente. Mas aí, fala, Cauê. Até na trajetória do próprio Fortaleza construída nessa competição, onde poderia se chegar no terceiro jogo e ser eliminado, e você reconstruiu todo... Pô, você reconstruiu, tá lá. Aí você chegar no final e achar que não é decepcionante não se classificar, poxa, tudo bem, brigou, tava difícil, tal, mas você vai pro jogo querendo se classificar, sonhando com aquilo ali, e doendo, e doendo. Mas aí, se não passar, não mas é aí eu acho que o cara quer ganhar os dois jogos, o cara quer garantir a vaga, o cara quer ganhar do Juventude. Mas aí é onde eu acho que toda a construção do discurso acaba não sendo assim. Estamos aqui forjando, fingindo uma construção de discurso. Eu acho que ela acaba entrando no ouvido e semeando aquilo ali. Porque eu não sei como serão as capas dos jornais de amanhã em Fortaleza. Eu não sei como serão as capas. Eles devem rodar em instantes. Os do Recife seriam mais de metade da primeira página focados na chance de classificação do Sport. Como foram em todos os dias que o Sport jogou a Libertadores. Todos os dias que o Sport jogou a Libertadores, o dia do jogo e o pós-dia, as manchetes de todos os jornais do Recife foram sobre o jogo. Não sei se será amanhã, mas assim, não era uma questão de participar. Havia também a torcida, a expectativa, a felicidade com a campanha. A felicidade com a campanha e a tentativa de ir em frente. E eu acho que, às vezes, esse discurso que eu falo, que passa pelo torcedor do Fortaleza, que passa por influenciadores do Fortaleza, que passa pela imprensa, né, do que eu vejo no Twitter, é sempre muito... eu acho sempre muito excessivamente cuidadoso com tudo. Eu não consigo ver, sabe? É o que eu estou falando, era para viver assim. Eu vejo o clube. O clube, oficialmente nas suas redes, trata como deve ser tratado. Mas eu vejo de forma muito branda. Eu acho isso que a gente está discutindo aqui tão surreal, sabe? Tão surreal. Mas é por isso que eu estou dizendo. No meio de semana, o torcedor está na maior esperança possível. Quando ganhou do Alianza Lima a primeira vez, ele tinha certeza que ia conseguir um bom resultado na Série A, que não aconteceu. Quando ganhou do Alianza Lima na semana passada, ele tinha certeza que ia bater o Fluminense. Pronto, o ponto da virada é agora. A questão é que o torcedor, ele tá no meio de semana alegre. Mas um jogo vale 9, outro jogo vale 1, pô. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele vai sair no jogo da quarta-feira com a classificação totalmente animado. Não, agora a gente vai focar na Série A e vai sair agora dessa, certo? Esse é o pensamento dele. Tanto é por isso que eu tô dizendo. O cara me criticou, porque ele tava com a vitória. Então ele tava cheio de si dizendo, o Minhoca falou besteira, entendeu? A partir do momento que acontece um resultado negativo, ele começa tipo, caramba, a gente vai pro jogo lá no Chile, sem a defesa titular e com goleiros que não passam confiança, entendeu? Então, assim, tudo já se torna uma possibilidade de algo dar errado, como tem acontecido na Série A. Qual é a certeza o Fortaleza, nesse ano, Fred, ele só venceu uma equipe de certo respaldo, foi o Alianza Lima. Comparando, estou falando assim, das equipes principais, equipes que disputam os campeonatos, as Série A dos campeonatos nacionais. Então, as principais, no caso o River Plate, no caso o Colo-Colo e o Alianza Lima, e todas da Série A aqui do Brasil. O Fortaleza só venceu o Alianza Lima. Qual é a chance mais fraco do que Sport e Bahia, por exemplo. Qual é a chance do Fortaleza vencer fora de casa
com problemas no time, o Colo-Colo, muito difícil. Dá para empatar? Dá para empatar. Dá para vencer? Dá para vencer. Mas e aí é uma análise minha, independentemente se tivesse com o time titular ou não. O Fortaleza de hoje, ele não passa confiança. Por isso que eu falei a palavra calamidade para a Série A. Eu não consigo ver o Fortaleza até o final do primeiro turno saindo. Porque se eu falasse isso, se eu falasse que o Fortaleza tinha totais condições de garantir a classificação lá contra o Colo-Colo do Chile, eu poderia até dizer, o Fortaleza, até o final do primeiro turno, vai sair desse Z4. Eu não consigo ter essa confiança hoje. Hoje. Se o Fortaleza começar a manter uma sequência de bons resultados, eu posso até falar isso, mas hoje não. Hoje eu não consigo garantir que o Fortaleza vai garantir essa classificação, e muito menos que o Fortaleza vai sair desse Z4 até o final do primeiro turno. Enfim, acho que tem uma questão aí de muita perspectiva, né? De uma questão de. Mas é isso. Eu acho. Para mim, tá tudo interligado. Se o clube divulga lá atrás que a meta é jogar as oitavas, seja da Sula, seja da Libertadores, isso aí vai fazer morada. Eu até disse que o clube está tratando, mas está tratando agora nas redes sociais, porque tem essas metas aí, que aí essas metas fazem morada, ecoam, tá? Mas eu acho que às vezes a gente é muito. Quando eu falo a gente, eu estou falando a gente torcedor, tá? A gente torcedor e a gente jornalista é muito preocupado com o que vai dizer na rede social. Sabe? Eu acho que a gente às vezes. O sentimento, eu não consigo, assim, eu acho que o futebol, ele não é tão racional assim, sabe? Ele não é tão racional assim. Porra, assim, eu não consigo imaginar um clube, porra, de um clube do Nordeste não sonhar, não colocar, assim, as oitavas de final da Libertadores acima de tudo, tá? Enfim, né, perspectivas, Enfim, tá posto. ninguém, Já esgotou, né? Já tá ninguém tem que pensar da mesma forma.